O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga.
O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades.
Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal,
O Senhor recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, nesse seu começo, quando o reino foi dividido, né?
Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás. O capítulo 24 do livro de 1 Samuel trata sobre Davi poupa a vida de Saul e basicamente isso. Vamos lá. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas tuas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiram que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontrar um inimigo e o deixa, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. E é engraçado que, eu já terminei a leitura aqui, é engraçado que depois, ao longo de toda a história israelita, desse seu começo, quando o reino foi dividido, né? Então você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Só que Judá não estava sozinho, era a tribo de Benjamim também. Ou seja, o reino do sul era a tribo de Davi, da tribo de Judá, mas também a tribo de Saul, os benjamitas. Interessante, né? Bom, então esta é a leitura do capítulo, do capítulo 24 do livro de 1 Samuel, e neste finalzinho de capítulo nós vimos, então, esse juramento que Davi fez acaba se cumprindo, né? Fico por aqui, valeu. Boa noite, aliás.